O dia e a oportunidade, qual seja a sessão da tarde ou corujão, chegando aí com você no ar, aqui a voz de Newton Marques. Um grande ó de obrigado, um A de abraço para todos vocês, um F de fortalecimento. Ei, já estava com saudade, meu S de saudade. Quero abraçar aí a todos vocês. É muita coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Vamos que vamos entreter, levanta da cadeira, da poltrona folgado. Vamos que vamos, aumenta o volume, acorda aí, vamos que vamos. Aqui você tem direito à informação, exatamente o que você ouviu, direito à informação. E vamos que vamos, nobres senhores, acerca dos crimes contra a saúde pública, espécie dos crimes contra a incolumidade pública. Este artigo, que tem o seu registro nos artigos 267 a 280 do Código Penal, traz esses crimes contra a saúde pública. A saúde é o bem essencial para todos nós. A saúde vale mais do que grana, do que dinheiro. A saúde é um bem adquirido para todos nós, brasileiros, cidadãos. A falta de saúde nos traz falta de dignidade. E quando não temos o merecido tratamento adequado, a fim de obter esse entendimento, vamos fazer uma análise dos elementos do crime, a aplicabilidade e a existência do mesmo, destacando as diferenças entre cada crime, buscando sempre o maior entendimento sobre esse tema. Entre os crimes contra a saúde pública, temos o dolo, temos a culpa. E esse tema ele tem um objeto de pouca atenção nos manuais de direito dos crimes contra a saúde pública, que se encontram suas previsões legais determinadas contra a incolumidade pública, que apresenta o quê? Algumas características que vão relacionar aí com o sujeito passivo dentro de uma norma recorrente penal em branco e entre os elementos do normativo dessa antecipação de tutela, causando o que? Uma situação de perigo na maioria das partes, presumido. Entretanto, esses bens estão previstos constitucionalmente no artigo 5º, quando menciona a inviolabilidade do que? O direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós, brasileiros cidadãos, sabemos que é um fator essencial para o ser humano. É quando o portador de uma doença é afetado a sua saúde, e a saúde que é essencial para nós. As doenças incuráveis o afetam, e daí vai surgindo o quê? Uma série de consequências. É sentido não só pelas pessoas, pela pessoa, mas sim por todos aqueles que o cercam, os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, e assim por diante. Para exercer esse papel social, ilícitos, para de algum modo, deve o que? Auferir vantagem da desgraça e o desespero alheio, sem mencionar outras coisas ainda piores, degradantes e humilhantes.
A epidemia do artigo 267, que é a infração da medida sanitária. A omissão de notificação de doença do 269. O envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. Falsificação, corrupção ou alteração de produto destinado ao quê? A fins terapêuticos ou medicinais. O emprego desse processo proibido ou de substâncias não permitidas. Substância destinada à falsificação ou outra substância nociva à saúde pública. Medicamento em desacordo com receita médica. Exercício ilegal da medicina. Arte dentária ou farmacêutica, 280. A fim de obtermos um melhor entendimento acerca dos mesmos, vamos fazer uma análise do crime, a aplicabilidade e a existência do mesmo, destacando as diferenças entre cada crime, buscando sempre o maior entendimento sobre o tema. A epidemia do artigo 267 é uma doença transitória para o micro-organismo, vírus, bactérias, ou também fungos, ou outras elementares que possam agravar. Entre essa onda que possa desencadear aí o perigo do crime de epidemia e de perigo comum. Porém, não haverá o que uma combinação prevista pelo artigo 258. A pena é de 10 a 15 dias de reclusão e pode ser agravada em dobro se houver como resultado a morte de alguém. Se o crime for culposo e a pena aplicada é detenção de 2 a 2 anos, ou se resulta a morte de 2 a 4 anos. Entretanto, nobres senhores, a desculpa, o descaso na sociedade é tão grande que as pessoas deixam até mesmo de reclamar os seus próprios direitos em casos de doenças. Entre esses elementos objetivos e subjetivos do tipo: causar epidemia significa provocar doença que surge rápida num local e acomete sucessivamente ou simultaneamente numerosas pessoas. Propagar significa divulgar, difundir, disseminar germes patogênicos, ou sejam todos os micro-organismos capazes de produzir moléstias infecciosas. A tipificação do fato é necessário que esses germes patológicos, acometidos de doenças infecciosas, atingindo um determinado número de pessoas, essa epidemia infecciosa vai atingir uma ou outra pessoa, ou que atinja plantas ou animais. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade de causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. A descrição típica não indica nenhuma finalidade especial para o agente. Basta que o resultado queira causar da epidemia o que assuma o risco de tal resultado, propagando os germes patogênicos. Para o grego, epidemia é uma doença que surge rapidamente em determinado lugar e acomete simultaneamente grande número de pessoas. Entretanto, o erro quanto à potencialidade da infecção de determinado micro-organismo exclui o dolo e, consequentemente, o crime erro de tipo. O tipo culposo vai se caracterizar pela inobservância do descuido necessário ou imprudência ou imperícia, dando causa ao evento da conduta culposa, resultado morte. O crime é qualificado pelo resultado. O delito de epidemia é material. Não se confunde pandemia e endemia. Pandemia é disseminação de uma doença em vários lugares do planeta. Já a endemia é a doença que surge frequentemente ou permanente em um determinado lugar e lá se mantém.
Na época da Segunda Guerra Mundial se produzia muitos vírus e bactérias e outros micro-organismos, agentes nocivos à saúde, que era colocado e enviado entre os soldados. Entre o sujeito de delito ativo, qualquer pessoa, crime comum, independente de estar contaminada ou não pelos germes patogênicos. O sujeito passivo vai alcançar quem? A própria coletividade, que vai ser diretamente pela propagação da doença. Tem que ser número indeterminado de pessoas. Entretanto, quando há uma ameaça de doenças, ou de gripes, ou um alarme de dengue e outras atividades nocivas à saúde, um dos maiores vilões da nossa saúde são os próprios mosquitos, que são transmissores e agentes de doença. A consumação e tentativa, na ocorrência, ou seja, com o surgimento de inúmeros casos de pessoas cometidas com a doença causada pelos germes patogênicos. Admite-se a forma tentada que se configura nas hipóteses, não obstante o agente disseminar germes patogênicos, a epidemia não sobreviver por circunstâncias alheias à sua vontade. O tipo de ação pública incondicionada. As causas de aumento, agravantes e atenuantes. Está prevista no parágrafo 1º e é caracterizado pelo resultado morte. Se ocorrer o quê? Um resultado morte, o agente continuará a responder por um único crime. Não haverá concurso de crimes. Não se trata aqui de uma qualificadora do estrito senso, em que o patamar da pena é diferenciado em relação a um crime simples. O dobro da pena aqui é calculado na terceira fase da aplicação da pena. Ressaltamos o que? O resultado mais gravoso deve vir a título de culpa. Caso contrário, o agente responderá por concurso formal impróprio, ou seja, haverá uma conduta com dois resultados. São chamados de desígnios autônomos. Por exemplo, a epidemia do Ebola, em 2004, fez o mundo ficar em estado de alerta, pois em alguns países do oeste da África e doenças matou cerca de 6.400 pessoas. Os países mais afetados foram Guiné, Serra Leoa e Libéria. E quantos tipos de alerta que já foram emitidos a bordo de aviões, em saguão do aeroporto e nas viagens, nas fronteiras, que muitos deles foram barrados, pessoas foram barradas para primeiramente vacinar, ou uma zona conflitante de doenças. Entre a doutrina se diverge entre crime de perigo abstrato e outra parte argumenta que o crime é o dano, ou seja, o perigo concreto, pois considera-se como sujeito passivo às vítimas que contraíram a doença contagiosa. Se o agente agir com dolo com relação à consequente, aplicar-se ao concurso formal imperfeito, no qual o agente responderá pelos dois resultados com a pena equivalente à soma de cada um delas. A infração de medida sanitária preventiva no artigo 268. O crime corresponde a infligir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. O dispositivo vai proteger o que é a incolumidade pública no que concerne à saúde da coletividade. Esta violação de uma providência de ordem sanitária preventiva que possa introduzir e propagar a doença contagiosa ou qualquer outra tipo de praga nociva e imperativa para destruir e desintegrar toda a sociedade. O mais indispensável que seja, pelo menos possível, quando não presumível, a pena de detenção de 1 mês ou 1 ano e multa, que pode ser aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
os PSFs que deixaram de vacinar, ou mesmo o município, o estado, a União, o Distrito Federal, que não tentar, que não fizer, ou omitir, ou deixar de realizar vacinação pública, estará aí se retratando ou sendo-lhe imputado essa condição dentro dessa norma penal. Trata-se de norma penal em branco, pois depende de quê? De uma norma regulamentada para produzir efeitos. A norma regulamentadora será heterogênea, pois advirá de uma portaria do Ministério da Saúde. Quanto à época da conduta, é preciso verificar a existência da portaria para se determinar se não ocorreu o abolitio criminis. Entre esse elemento subjetivo e objetivo, entre os objetivos, incrimina-se o fato de alguém infligir. É o núcleo do tipo que vai determinar do poder público necessário o que é impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. A norma vai se referir a doenças que acometam os seres humanos, não os animais ou vegetais, mas pode a determinação do poder público recair sobre cuidado com animais ou vegetais, quanto esse possa integrar-se no causal da propagação de doença. É referente aos cereais, aos comestíveis que entram na mesa do consumidor. Entre os subjetivos do tipo, em estudo prevê apenas a forma dolosa. O agente tem que ter conhecimento da determinação do poder público para que se incida esse tipo penal. Se o agente não tiver conhecimento da determinação, nem tampouco condições de o saber, incidir-se-á em erro de tipo, e por isso haverá a modalidade culposa ou a conduta atípica. Entre os sujeitos do delito, qualquer pessoa do crime comum, o passivo à coletividade, à sociedade, uma vez que se trata de crime contra a incolumidade pública. A consumação e tentativa, o delito se consuma com desrespeito à determinação do poder público, destinado que é a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. É admissível a tentativa que ocorrerá quando o agente, tendo iniciado os atos executórios do crime, é obstado a continuar por circunstâncias alheias à sua vontade. Entre as causas de aumento, agravantes e atenuantes, haverá um maior juízo de censura da conduta praticada entre os profissionais e funcionários da saúde pública, médico, enfermeiro, dentista ou farmacêutico. A doutrina admite esse rol na interpretação extensiva entre as causas de aumento de pena previsto no artigo 258 e 285. Se o crime doloso de perigo comum vai resultar ou quer lesão corporal, e a pena privativa de liberdade é aumentada de até metade. Se o resultado morte, aplica em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se o resultante morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumento de 1/3. Exemplo do profissional de saúde que vai dar o soro, aplicar o soro, e aplica-se álcool na veia ou outro tipo de substâncias da área sanitária. Entre o tipo de ação penal, a ação penal pública, ela é incondicionada. Exemplo, determinação do poder público federal, destinados a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas, que se encontra prevista na Lei 7.649 de 88, que estabelece o cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado. É totalmente permissível a doação de sangue viável, mas para pessoas que têm perfeita saúde e têm boa celeridade, e têm uma adaptação genética e compatível
A ação penal é pública e incondicionada. Omissão de notificação de doença. No artigo 269, a omissão de notificação de doença consta no deixar o médico de denunciar a autoridade de doença cuja notificação é compulsória. Significa que certas e determinadas doenças, principalmente as infecciosas, tais como, eu poderia dizer, a AIDS, a meningite, a tuberculose, a dengue e outras, que têm que ser comunicadas às autoridades da saúde pública sobre o risco dessas doenças se alastrarem, tendo o médico por consequência o dever jurídico de notificá-las nos dizeres. Trata-se de delito omissivo próprio, pois somente o médico pode praticar a conduta omissiva, deixando de levar o efeito o necessário comunicado à autoridade pública, quando toma conhecimento de que está aparecendo aí um montão de doenças, que está desencadeando uma onda de vírus, de pragas, de infestações, a fim de evitar o quê? A proliferação dessa doença. A pena de detenção é de 6 meses a 2 anos e multa, e o crime trata-se de lei penal em branco, necessita ser complementada por outra disposição legal em atos administrativos. O objeto jurídico é a incolumidade pública. Entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo, o crime tem como elemento objetivo o fato de um médico não comunicar à autoridade competente a doença, cuja notificação é compulsória. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade de não comunicar à autoridade competente acerca da doença, cuja notificação é compulsória. Entre o sujeito ativo, o crime é próprio, uma vez que só pode ser praticado por médico. O passivo vai atingir a coletividade, a sociedade. Entre a consumação e tentativa, a comunicação de doença no prazo designado para tanto nos regulamentos e outros fatos normativos que vão versar sobre a matéria. Trata-se de crime omissivo puro. A tentativa é inadmissível, ou seja, o sujeito deixa decorrer o prazo designado para a notificação da doença, ou inexistindo prazo legal para tanto, prática ato inconciliável com a vontade de fazer tal notificação. Entre as causas de aumento, agravantes e atenuantes, que estão no artigo 258, o crime doloso de perigo comum vai resultar o quê? Caso venha resultar lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade se o resultado morte aplicado em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena se aumenta da metade se resulta morte. Aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Exemplo, determinação do poder público federal destinados a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas que se encontram previstas na Lei 7.649 de 88, que estabelece o cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado. Entre as divergências doutrinárias, o crime próprio de mera conduta, crime que não possui para sua consumação qualquer resultado naturalístico, omissivo e instantâneo. Já para o mesmo autor, ao lembrar que o tipo objetivo do crime consiste em deixar de denunciar, comunicar à autoridade pública, doença cuja notificação é compulsória, considerou que o crime é omissivo puro, entre a violação de ordem ou mandato e não de proibição, não admitindo tentativa. A conclusão que concordamos que o crime resulta, pois, de violação de um dever de ativar-se, consumando-se com simples desobediência, pois é omissivo puro. Entre a ação penal, ela é pública e incondicionada. Acerca do envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Entretanto, a aquisição de produtos para alimentação
Por exemplo, o fato de envenenar água potável de uso comum, ou seja, de nascentes, de afluentes, ou um olho d'água, ou qualquer outro que possa advir essa substância, eu diria, de uso comum ou particular, alimentícia ou medicinal, destinada ao consumo, são os objetos materiais desse crime: água potável de uso comum ou particular, substância alimentícia destinada ao consumo e substâncias medicinal destinada a este consumo. A pena reclusão de 10 a 15 dias é conforme a determinação da Lei 8.072 de 90. Esse crime era considerado hediondo. Com o advento da Lei 8.930 de 94, o delito em apreço foi excluído do rol de crimes hediondos, não estando mais sujeito a tratamento gravoso da referida lei. Esse sujeito, entre a pena em quem entrega o consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou substância envenenada. Se o crime é culposo, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Se o objetivo do agente é envenenar uma única pessoa, não se aplica o artigo 270, pois a vítima desse crime deve ser a coletividade. Entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo, o tipo do núcleo do verbo é envenenar, que significa pôr veneno. A conduta deve recair sobre água potável, sendo necessário aí que seja pura. O dolo genérico sendo também admitida a modalidade culposa. Na hipótese típica de depósito de substâncias envenenadas, a lei penal exige, além do dolo, um especial elemento subjetivo na distribuição ao público a substância envenenada. Entre os sujeitos de delito, qualquer pessoa do crime, independente de estar contaminada ou não pelos germes patológicos, o passivo, a coletividade, a sociedade, uma vez que se trata de crime contra a incolumidade pública, no caso de injeção desta água potável, vai causar uma indigestão, ou ao micro-organismo vai causar uma reação alérgica, ou fazendo que o povo venha sofrer tonturas, ou sofrer desmaios, e muitos seguidos de morte. Entre a consumação e tentativa, o crime consuma-se no momento em que o objetivo material é envenenado, independente da superveniência de qualquer resultado perigoso, que é presumido pelo legislador, ou com oferecimento ao público de substâncias envenenadas, ou com guarda de objeto material, independente do elemento de consumo ou distribuição do material. A tentativa é perfeitamente admissível, salvo no caso de culpa, ou casos de imprudência, de imperícia ou negligência, a falta de tratamento adequado, a falta de ambiente limpo, que vai aí também configurar alguns aspectos, a falta de tratamento de uma água potável adequada, livre de clorifórmios, eu diria nesse sentido, que me fuja a palavra, de contaminações fecais. Entre as causas de alimentos, de aumento agravantes e atenuantes, no artigo 258, salvo quando definido nos artigos 267, ação penal pública incondicionada. Já a falsificação, a corrupção, a adulteração, ou de substância de produtos alimentícios pelo artigo 272, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo com objeto jurídico, à saúde pública, que a pena para tal crime é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 2 anos e multa. Na modalidade culposa, exclui o quê? As condutas, falsificar e fabricar. O elemento subjetivo é o crime de ações múltiplas, corromper, adulterar, falsificar e alterar.
O tipo subjetivo, o elemento, é o dolo, na vontade livre e consciente de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Os sujeitos do delito ativo, qualquer pessoa, crime comum, independente de estar contaminado ou não pelos germes patogênicos. O passivo é a coletividade, a sociedade, uma vez que se trata de crime contra a incolumidade pública. Consumação e tentativa. Consuma-se com a criação da situação de perigo comum. Isto é, quando o agente, ao corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância, ou pró-substância ou produto alimentício, é destinado, ao produto alimentício, ao consumo de um determinado número de pessoas, que se torna nocivo à saúde, ou desenvolva ou reduza o valor nutritivo, ou suas características, suas propriedades. Não basta o simples ato de corromper, adulterar, falsificar, ou seja, alterar, já que trata de crime de perigo concreto, sendo necessários comprovar que tais atos provocaram a nocividade, a redução do valor nutritivo do produto ou substância alimentícia. Tanto não é necessário que esse chegue a ser comercializado ou consumido. Por exemplo, a produção em laboratórios, a venda de remédios, ou de enlatados, ou de ensacados a vácuo. A tentativa é permitível, admissível. Entre as causas de aumento, agravantes e atenuantes do 285, estão previstas nesse capítulo até o 267. Emprego na fábrica de cerveja, rogados de cerveja ou de lúpulo, ou adicionando em vinho determinado corante que, embora nocivo, faça supor melhor qualidade. Entre o emprego da fábrica de refrigerantes, de sucos, de caixas ou de leite, que vai trazer um prejuízo enorme, sim, trazer uma redução da sua qualidade ou das suas alterações de suas propriedades, de um produto que vai conservar melhor, mas vai ser nocivo para a sociedade. A ação penal é o crime de ação penal pública e incondicionada. Portanto, independe de representação do ofendido ou do seu representante legal. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, no artigo 273, eu diria que falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais com pena de reclusão de 10 a 15 dias e multa. A tutela penal do referido crime é a saúde pública. Entre os elementos objetivos e subjetivos, o objetivo vai tratar de ação múltiplicas, que corresponde às mesmas. Difere, no entanto, quanto ao objeto material, que são produtos destinados para fins terapêuticos, ou seja, destinados à prevenção, melhora ou cura de doenças. Entre os produtos de medicamentos, matéria-prima, insumos farmacêuticos ou cosméticos, ou saneamento ou de uso em diagnóstico. O elemento subjetivo é o dolo consubstanciado na vontade livre e consciente de corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O sujeito do delito, qualquer pessoa, o passivo, a coletividade, a consumação e tentativa, no ato de corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, presume-se o perigo à coletividade, ao povo. Trata-se, portanto, de um crime de perigo abstrato. Não é necessário que o produto venha a ser comercializado ou consumado. Admite-se, então, a tentativa. É punido também quem vende, expõe à venda, tem em depósito para vender de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo um produto falsificado, corrompido ou adulterado. O crime é culposo, a pena de detenção de 3 anos em multa. A modalidade culposa não abrange a conduta a falsificar.
A qualificadora para o artigo em estudo aplica-se o disposto no artigo 258, salvo quando definido no artigo 267. A ação pública incondicionada, portanto, independe da representação do ofendido, ou seja, seu representante. É cabível a suspensão da condicional do processo na modalidade culposa pela Lei 9.099. Entretanto, o emprego de processo proibido ou de substância não permitida, do 274, empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento de gaseificação artificial, eu diria, dos gêneros de bebidas, entre refrigerantes, tanto colocado em plásticos, em garrafa, ou outros recipientes, a matéria corante, substância aromatizada, que vai trazer uma sensação de completo bem-estar quando você vai ingerir um determinado tipo de refrigerante ou tipo de bebida, tanto elas ebriantes como não. Entre essas substâncias, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária, a pena de reclusão de 5 anos e multa. O objeto jurídico tem por tutela a saúde pública. O elemento objetivo do tipo vai consubstanciar no verbo, isto é, utilizar no fabrico de produto destinado a consumo do objeto material de um número indeterminado de pessoas. Revestimento que cobre o produto trata-se de norma penal em branco, pois seu complemento depende das disposições sanitárias, dentre as leis, os decretos e regulamentos. O objetivo é o elemento subjetivo, é o dolo consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar no fabrico de produtos destinados a consumo. O revestimento da gaseificação artificial na matéria corante, substância aromatizada, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. O ativo, qualquer pessoa do crime comum. O passivo, a coletividade. A consumação e a tentativa presume aqui um perigo com a prática da ação típica. Consuma-se no emprego no momento do fabrício do produto, do revestimento da gaseificação artificial dessa matéria ou corante, não permitida pela legislação sanitária, considerada, portanto, crime instantâneo. A tentativa é admissível e tem aí os seus aumentos e agravantes e atenuantes. Colocar corante não permitido pela legislação sanitária em refrigerante ou suco. É admissível a ação penal incondicionada, portanto, independe da representação do ofendido. Cabe aí a suspensão da condicional do processo na modalidade culposa. Entre as substâncias destinadas a outras nocivas à saúde, do 277, define o crime como vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substâncias destinadas à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. A pena reclusão de 1 a 5 anos de multa. O elemento objetivo do tipo misto, ou seja, o sujeito realiza mais de uma conduta, responde por um delito único. O objeto material é a substância destinada à falsificação, alteração ou imitação enganosa de produto alimentício ou medicinal. Não caracteriza o delito a venda, a exposição de máquinas, utensílios, petrechos destinados à falsificação de produto alimentício ou medicinal. Destinação dessa substância pode ser exclusivamente destinada à falsificação ou eventual destinada a tal fim. Entretanto, destinada a vários e indeterminadas pessoas. O dolo é a vontade de vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância. Os sujeitos do delito, qualquer pessoa, vai atingir o passivo a toda a coletividade ou sociedade. Entre o crime de perigo abstrato, a tentativa, na ocorrência do perigo não sendo necessário que demonstre, no caso concreto, a sua produção. O crime instantâneo na modalidade de vender e ceder se consuma no ato, não existindo a continuidade temporal. O crime permanente, nas modalidades por à venda ou ter em depósito, a consumação, perdura enquanto permanecer na situação decorrente daquela conduta criminosa.
ocorrendo que a venda ou a exposição do depósito ou cessão de substâncias destinadas à falsificação de produtos alimentícios ou medicinal. A tentativa, claro, é admissível. Entre aí as causas de aumento, agravantes e atenuantes. Manter em depósito, por exemplo, sulfito de sódio, substância usada para mascarar carne em estado inicial de putrefação. Uso de farinha de trigo para falsificação de medicamentos, de cosméticos ou de outras substâncias. Quando o tempo for de produtos lícitos, deve-se ter especial cuidado ao analisar o que expor à venda, ficando quase impossível enquadrar a hipótese em crime devido à adequação social da conduta. Ação pública incondicionada e outras substâncias nocivas à saúde pública. Fabricar, vender, expor, ter em depósito ou de qualquer outra forma entregar ao consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que destinada à alimentação ou fim medicinal, a pena de 3 anos e multa. Admite a modalidade culposa. Se o crime é culposo, a pena de 2 meses a 1 ano. O objeto jurídico é a saúde pública. Os elementos objetivos. Trata-se de crime de ação, multiplicação nuclear, do verbo fabricar, expor à venda, ter em depósito para vender de qualquer forma, entregar ao consumo, objeto material no caso é a coisa ou a substância nociva, ainda que não destinada ao consumo. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre, o sujeito ativo, qualquer pessoa, o passivo, toda a coletividade vai ser atingida. Entre a consumação e tentativa na realização dessas condutas descritas, na modalidade expor à venda e ter em depósito, a consumação protrai-se no tempo, desde o instante em que reúne-se os elementos da descrição típica, até que cesse o comportamento delituoso. Trata-se de perigo concreto, a tentativa é perfeitamente admissível. Entre as causas de aumento, agravantes e atenuantes. Exemplo, venda de cigarro. O ECA, em seu artigo 243, pune quem vende, fornece, ministra ou entrega de qualquer forma a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Não é somente cigarros, mas também produtos tóxicos, que vai trazer a marca aí da caveira. São produtos nocivos, não podem ser vendidos também a crianças. A ação penal é incondicionada e independe da representação. Quanto ao medicamento em desacordo com receita médica, é exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica. Entre esse fornecimento medicinal que está em desacordo com a receita médica, perceba que somente a receita médica vincula o fornecedor do medicamento, razão pela qual não configura o crime. Por exemplo, a receita fornecida por dentista, o que traduz uma impropriedade por parte do legislador, que deveria ter considerado qualquer receituário emanado do profissional habilitado ao tratamento de pessoas. Continua o mesmo autor a dizer: se o farmacêutico receber para aviar a receita manifestamente errada, deve obedecer o preceituado no artigo 254, o regulamento do Departamento Nacional de Saúde que dispõe. Poderia também destacar o médico que passa uma receita errada. Poderia narrar aqui a conduta de um farmacêutico que não conseguiu interpretar a leitura daquela receita e deu um remédio errado para o consumidor. Para aviar uma receita que lhe pareça perigosa, deverá o farmacêutico consultar o médico que retificará ou fará declaração expressa, escrita, que assume aí a responsabilidade da mesma. Declaração que o farmacêutico copiará no livro de registro do receituário na própria receita que ficará em seu poder. Exemplo de uma pessoa que foi aviada uma receita para ela e quando ela levou na farmácia,
o remédio era de uso veterinário. Porém, se o caso for urgente ou o seu médico não for localizado pelo farmacêutico, é lícito a esse corrigir a receita agindo nos termos do artigo 24 do Código Penal, em estado de necessidade excludente da antijuridicidade da conduta. Os elementos objetivos à ação nuclear típica consubstancia no verbo fornecer, isto é, entregar, vender, no caso substância medicinal, objeto, matéria, que esteja em desacordo com a receita médica. O dolo, a vontade de fornecer. Se o sujeito fornece o medicamento em desacordo com a receita médica que lhe foi apresentado, visando a morte do doente, não responde por esse delito, mas sim por homicídio. Exemplo, foi aviado uma receita ou mal interpretado a receita que para corrigir um problema de disenteria ou de dor de barriga, e ele tomou o medicamento, ingeriu aquele medicamento que foi aviado. No entretanto, não solucionou o problema, porque o mesmo medicamento, ele era para aborto. Entre o sujeito do delito, a doutrina diverge quanto às pessoas que podem praticar esse delito. Qualquer pessoa, não exigindo qualidade especial como farmacêutico, balconista. Já para a segunda corrente, trata-se de crime próprio, pois somente o farmacêutico, o prático devidamente autorizado, ou o herbanário poderá praticá-lo. Vai atingir a coletividade, vai atingir o povo a tentativa dessa entrega de medicamento em desacordo com a receita médica, não se exigindo o dolo específico. É um crime de perigo presumido, admitindo que é a tentativa. Não confundir a tentativa com um mero oferecimento de substância medicinal diferente da que foi prescrita pelo médico, sendo esse o comportamento um mero ato preparatório atípico, de igual forma não configura a tentativa. Entre as causas de aumento, agravantes e atenuantes, se o crime é culposo, a pena de detenção de 2 meses a 1 ano. A ação penal pública é incondicionada. Entre essa análise final, a saúde pública é um bem jurídico tutelado pelo Estado. As condutas que ofendam este bem já está pré-estabelecida no Código Penal, em capítulo específico aos dos crimes contra a incolumidade pública. Para que se configure, deverá expor a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, deve atingir um número indeterminado de pessoas. Caso não ocorra, poderá configurar o delito diverso do previsto no capítulo. A ação penal para os crimes em estudo é pública e incondicionada. No artigo 285, estão previstos nas formas qualificadas dos crimes de perigo comum o sujeito passivo é a coletividade. O agente atua em prejuízo de um número indeterminado de pessoas. Todos os tipos penais mencionados são classificados, mesmo que esteja possível a identificação das pessoas lesadas. Os crimes contra a saúde pública têm origem na percepção de que há certos bens jurídicos que pertencem à coletividade. Aos poucos surgindo outras categorias econômica, popular, relações de consumo e meio ambiente, que às vezes se sobrepõem, ensejando problemas de classificação jurídica dessas condutas, e apresenta algumas características como a coletividade, como o sujeito passivo, utilização recorrente de normas penais em branco, e a situação de perigo na maior parte das vezes presumido. Por exemplo, você almoçar, jantar ou pegar as suas refeições em um restaurante, ou ir até a panificadora para comprar o seu pão, o seu bolo, o seu alimento, no seu café da manhã. Sabemos que qualquer prática deve ter os seus limites nesses bens tutelados na Magna Carta, principalmente o direito à vida e à saúde nos contornos da dignidade da pessoa humana e a proteção da boa-fé e da confiança. Por isso a necessidade de cada vez mais buscar entender e identificar esses possíveis crimes. Esteja, nobres senhores, atento para que os seus alimentos, o seu medicamento, a sua água de consumo, ela venha ter totalmente tratamento adequado e apurado, para que os produtos fornecidos para aqueles que
vem aviar uma receita médica de cunho medicinal, entre aspas, que deve ter totalmente adequação à ferida e que deve essa pessoa ser portar de toda a documentação necessária para exercer a sua atividade dentro da sua razoabilidade e proporcionalidade, para não ferir e não atingir toda a coletividade, ser enfrentado por um desajuste, por um caos social de enfermidades e doenças incuráveis, que não existe antibiótico, anti-inflamatório ou vacina que possa deter tal moléstia. É interessante nós abrirmos a nossa boca e falarmos e agirmos diante de tais consequências que possam ocasionar um verdadeiro desastre. Mas é importante nós estarmos aí juntos, em fila, em ritmo. Um ódio, obrigado para todos vocês. Um beijo no coração.